Beleza, pessoal? Então, vamos iniciar o nosso webinar de hoje. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Willy, faço parte aqui do time de sucesso do cliente do Educacional Ecossistema de Tecnologia e Inovação. E estou fazendo aí algumas apresentações da maratona, então quem já está acompanhando desde segunda já deve ter cansado de ver esse rosto aqui diariamente. Mas não se preocupa com isso, porque o show hoje não vai ser comigo, eu estarei por aqui, mas o nosso convidado principal que vai trazer aqui os insumos para vocês, de fato, é o meu colega Davi, certo? Nosso especialista aqui em Lego Education, mas vou deixar que ele se apresente um pouquinho para vocês aí. Então, Davi, as nossas boas-vindas para você aqui na Maratona em mais uma edição, porque você já teve a oportunidade de estar aqui outras vezes com a gente também, né? Legal, Willy, muito obrigado aí pela apresentação, obrigado aí por me convidar mais uma vez aí para fazer parte da maratona. Obrigado a todos e todas que estão presentes aqui hoje. E então, como o Willy já disse, meu nome é Davi, sou especialista aqui no educacional em Lego Education, faço parte do time de produto. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a programação da Lego Education. Então, pessoal, o objetivo aqui dessa webinar é a gente fazer esse momento juntos, né? Então, fiquem à vontade para mandar todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo da minha fala. Se vocês quiserem abrir a câmera, falar, e contribuírem também com a experiência que vocês têm com o Lego Education, podem ficar à vontade, tá bom? Isso aí, valeu. Aproveitando também, pessoal, antes de abrir aqui para que o Davi inicie com vocês, a programação da maratona vai até sexta-feira, tá? Amanhã, no caso, então temos mais alguns webinários acontecendo. Já está disponível as gravações dos webinários de segunda e terça-feira na página, então quem quiser aí tá o QR Code ou o link na tela. Aí, para finalizar aqui, lembrando vocês que para receber o certificado de participação, no final do webinar, eu vou disponibilizar a lista de presença para vocês, tá? Que é um formulário. Então, peço que vocês preencham lá, avaliem também o encontro, a experiência de vocês. No mais, passo agora 100% a palavra para o Davi. Davi, estou por aqui nos bastidores, qualquer coisa, só avisar, tá bom? Beleza, obrigado, Willy. Valeu. Deixa eu compartilhar a minha tela, então, com vocês. Aí, só um momento. Vocês conseguem ver minha tela? Já está aparecendo sim, tela cheia aqui para Legal, gente. legal. Então, pessoal, quando a gente fala, né, em programação com a Lego Education, né, que é o tema de hoje do webinar, a gente tem um infinito de possibilidades, né? A gente tem, quando a gente tinha ali, né, os outros produtos, né, que foram lançados anteriormente pela Lego, o EV3, o IDO 2.0, o IDO 1.0, a gente já tinha possibilidade de integração com outras plataformas, além da plataforma original da Lego. Então, por exemplo, no EV3 a gente tinha a possibilidade de utilizar um MicroPython, a gente tinha a possibilidade de usar o Scratch. Então eu coloquei ali, né, algumas plataformas que a gente tem ali, né, o Python, JavaScript, Scratch, Visual Studio, e com as outras plataformas de Lego Education, a gente tinha essa integração, essa possibilidade. Até o Make Code, que a gente consegue fazer simulações com Lego e tudo mais. Então, a Lego sempre abriu esse infinito de possibilidades, né? Sempre para a gente programar em outras linguagens, além porque antes, né, a gente só tinha o software próprio da Lego feito para isso, né? Para um tipo de linguagem que era a linguagem própria em blocos. Hoje, com a nova mudança que a gente tem, a novidade da Lego, né, que chama Lego Education Learning System, né, que ela lançou os produtos dela para as faixas etárias aí, e eles são bem compatíveis, né? Esse novo conceito que a Lego propôs, né, que é a programação em blocos, o hardware, o produto, a formação para o professor, tudo isso está dentro do Lego Education Learning System, né? Que é a nova proposta da Lego.
E quando a Lego propôs isso, ela lançou uma nova linha de produtos, que é o Lego Education Spike Essential, Lego Education Spike Prime, daí a gente tem o BrickQ Essential, BrickQ Motion Prime também. Então, quando a gente fala em Essential, que é tudo isso aqui que está do lado esquerdo da minha tela, a gente está falando ali dos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Quando a gente fala de Prime, a gente fala ali do sexto ao nono ano, principalmente do ensino médio, e alguns conceitos de Spike que a gente consegue utilizar ali do ensino fundamental, perdão, e alguns conceitos do Spike Prime a gente consegue utilizar até mesmo no ensino médio. Então a Lego, ela reformulou, né, os outros produtos, né, que eu comentei anteriormente, o Edu 2.0, o Edu 1.0, eles foram descontinuados recentemente pela Lego, mas eles são produtos ainda muito bons, né, que duram, né, por muitos e muitos anos, e a gente consegue utilizar essas outras plataformas que eu mostrei para vocês aqui como integração para outras linguagens de programação. Ali para o Edu a gente consegue utilizar o Scratch, para o EV3 a gente consegue usar Visual Studio, para a gente abrir esse leque de linguagens de programação. Com essa reformulação da Lego, né, para a Lego Education Learning System com os novos produtos, a Lego ela lançou um software próprio que a gente consegue programar em 3 linguagens de programação, né, do Spike Prime. Então a gente consegue programar um bloco de ícones, bloco de palavras, bloco e em Python. Então no próprio software da Lego a gente consegue diferentes tipos de linguagem de programação que a gente não precisa ficar migrando para outras plataformas. Então, hoje, dentro do Lego Education Learning System, com o Spike Essential, com o Spike Prime, dentro do próprio software da Lego, a gente consegue ali, né, migrar de linguagens próprias, né? Ele tem mais de uma possibilidade. Então, quando a gente fala, né, do Spike, né, os kits do Spike, eles são kits de robótica, né? Que a gente tem ali motor, a gente tem o controlador, sensores, enfim, a gente é um kit de robótica. Os kits Brick Motion Essential, Brick Motion Prime, eles são kits que a gente chama de kits magnéticos, né? Eles estão conectados ao Spike, mas a gente consegue utilizar ele sozinho, porque ele não tem, né, motor, sensor, ele é um kit de peças, que ele é muito rico e ele trabalha conceitos de STEAM por meio de esportes. Então, esse é o conceito do BrickQ. Então, somente com o kit do BrickQ a gente consegue fazer muitas atividades. E quando ele está conectado ao Spike, que traz essa linha ali de robótica, motores e sensores, ele amplia ainda mais a sua possibilidade. Então, só para, né, a gente saber qual que é a intenção do BrickQ. Sozinho ele funciona, mas quando a gente quer trabalhar outros conceitos, a gente pode conectar com o Spike Prime Essential. Então, esses seriam os produtos que estão inseridos dentro do Lego Education Learning System. Okay? Então, como eu falei para vocês, né? Quando a gente fala ali da linha Essential, a gente fala ali do primeiro ao quinto ano do fundamental. Quando a gente fala de Prime, a gente fala do sexto ao nono ano, ali, nos anos finais do ensino fundamental. Quando a gente fala fundamental, qual que é as linguagens de programação que a Lego propõe? Bloco de ícones e bloco de palavras. Eu já vou mostrar para vocês, né, o que é isso, né? São esses blocos de ícones e os blocos de palavras. E quando a gente fala da linha Prime, a Lego Education ela propõe bloco de palavras, que é a mesma linguagem que ela é utilizada aqui, então ela se conversa, e Python. Mas a gente consegue também, na linha Prime, programar com os blocos de ícones se a gente quiser. Mas como o kit ele é pensado para uma faixa etária maior, né, de 9 a 16 anos, a gente acaba não usando muito bloco de ícones aqui. Mas a gente pode também, se a gente quiser, a gente consegue fazer isso, tá bom? Então,
que é a programação em bloco de ícones, né? Quando a gente fala, eu coloquei aqui um pequeno exemplo, né? Daqui a pouco eu já vou abrir o software ali para a gente ver um pouco melhor. Quando a gente fala em programação de bloco de ícones, ela foi inspirada no Scratch Junior que a gente tem, né? Que são blocos para crianças não letradas, né? Então ela tem essa característica, né, de não ter nenhum tipo de texto. Ela é toda na horizontal e ela é bem intuitiva, então ela tem essa característica. E a Lego, ela recomenda esse tipo de linguagem, né, nos planos de aula que ela propõe e tudo mais, do primeiro ao terceiro ano, o primeiro e segundo ano, principalmente, né? Então, quando a gente fala dos anos iniciais do fundamental, primeiro e segundo ano, ela recomenda esse tipo de linguagem para as crianças. Avançando, né, quando a gente está ali do terceiro ao quinto ano, meio do terceiro ano, ela já recomenda que a gente utilize a programação do tipo bloco de palavras, que a gente também vai explorar isso hoje, né? Então, como que essa programação ela é composta? Diferente da programação em bloco de ícones, ela é na vertical e ela já tem texto, né? Mas a lógica ela é bem parecida, né? Quando a gente cria uma linguagem assim. Então, ela é recomendada tanto no Spike Essential e o mesmo tipo de linguagem ela é utilizada no Spike Prime. Por que é a mesma linguagem? Porque a gente tem uma possibilidade infinita, né? A gente consegue fazer muita coisa. Ali na linguagem de ícones, a gente tem algumas limitações, mas a gente já consegue criar vários algoritmos. Aqui, né, no bloco de palavras, a gente já consegue fazer muita coisa. A gente consegue utilizar variável, programação matemática, a gente consegue aplicar vários conceitos ali de programação aqui, usar lista, matriz, vetor, a gente consegue fazer muita coisa aqui já, né? Então, essa é a linguagem que ela propõe que seja aplicada a partir do terceiro ano. E a grande vantagem é que ela é compatível, né, dos dois produtos. Então, quando a criança aprende lá no Essential, ela consegue utilizar no Prime também. E dentro do próprio software, a gente tem também, né, a programação em Python, né? Quando a gente tinha lá no EV3, né, que era possível programar em MicroPython e também em outros tipos de linguagem, a gente acabava tendo que utilizar outras plataformas, como, por exemplo, ali, Visual Studio. A gente tinha que usar um cartão de memória, fazer ali uma adaptação. Aqui no Spike Prime, ela já é pensada e feita dentro do próprio software, né? Então, é uma grande vantagem. Programação em Python, ela é uma linguagem um pouco mais, né, avançada, ela é totalmente em texto, né? Então, a gente digita os comandos, não tem... A gente tem uma biblioteca nos próprios softwares de comandos prontos, né? A gente já consegue fazer muita coisa. Então, por exemplo, aqui essa programação, ela exibe o ícone, uma carinha feliz no hub do Spike. Então, ele tem várias bibliotecas prontas para quem ainda não sabe Python poder, tem interesse em aprender, poder utilizar o próprio software. Então, para facilitar a nossa vida, já tem muita coisa pronta, né? E a programação em Python, ela é muito utilizada aí na indústria. Então, eles trouxeram isso para que a gente consiga explorar mais possibilidades com o Spike Prime, no ensino médio também, né? Também nos anos finais do ensino fundamental. Ela, ela é uma linguagem que a gente abre alguns leques de possibilidades, apesar de a gente já conseguir fazer muita coisa com bloco de palavras. Aqui ela abre um pouco mais algumas possibilidades, né? A gente consegue fazer coisas a mais. E, e também ela é um pouco mais rápida, né? O processamento, né? E tudo mais acaba sendo um pouco mais rápido. Então, dentro do Lego Education Learning System, a gente tem essas três possibilidades: bloco de ícones, bloco de palavras e programação em Python. Durante essa webinar de hoje, eu vou abrir ali o software do Spike e a gente vai passar principalmente em bloco de ícones do Spike Essential e em bloco de palavras do Spike Prime. Mas eu vou, caso alguém tenha interesse também aqui em Python, eu vou passar algumas dicas ali para que vocês consigam explorar isso também, né? Então, deixa eu passar aqui. E quando a gente está lá no software do Spike, pessoal, a gente tá, pessoal que já usa Spike, né? A gente está passando ali por algumas atualizações, né? Que a Lego está lançando. Então,
quando vocês que já utilizam, né, já devem ter percebido isso, né? E é normal isso, quando a gente tem hardware, software, o tempo todo a gente tem que lançar atualizações para corrigir erros que são comuns, né? Então hoje o aplicativo do Spike ele está na versão 3.2.1 e a gente tem uma outra versão que chama Lego Education Spike Legacy App. Por que a Lego está com essas duas versões de software lançadas hoje, né? Porque a Lego está lançando a versão 3 com uma série de atualizações, né? Opa. Então ela tem atualização de Bluetooth, né? Que tinha alguns probleminhas no Bluetooth do Spike. Alguns blocos ela mexeu ali, né? Para otimizar. Ela está propondo a conexão de mais hubs dentro do próprio software. Então ela está lançando essa nova atualização para melhorar várias coisas. Então ela está na versão 3.2.1. Essa versão, a gente recomenda, né, que as pessoas que utilizem na sala de aula já migrem para essa versão, porque já consegue explorar esses novos circuitos. Porém, essa versão aqui, a Legacy, ela é a versão antiga. Então, quando o software estava na versão 2 ponto alguma coisa, que eu acho que era 2.0.8, que foi a última versão que ele lançou para a versão 2, ele deixou o Legacy aqui, por quê? Porque aqui na versão 3, ele ainda não tem disponível a programação em Python, e as programações que a gente fez na versão antiga, na versão 2.0, alguma coisa, não são compatíveis com a versão nova do software. Então, por exemplo, se eu fiz uma programação no software antigo, no Legacy, ele não vai abrir aqui. Por isso que ela deixou disponível esses dois softwares para que a gente use. Então, a galera que compete ainda, né, que participa de First Lego League e tudo mais, é recomendado, ou utilize Python, é recomendado que use a versão Legacy. Quem só usa na sala de aula, já é recomendado que faça a migração aqui para a versão 3.2.1. Então, essa é uma informação bem importante, né? Então, tem essas duas versões. Então, ainda não tem Python e ainda não tem alguns recursos na versão 3.2.1. Eles estão implementando e vão lançando ao longo do ano, né? Ao longo desse ano vai ser a retomada para a versão 3. E quando a gente quiser, né, coisas antigas, a gente vai utilizar o Legacy, né? Que é a versão antiga do software. Então, a gente pode ou fazer o download do software, ou a gente pode usar a versão online. Acho que alguém abriu o microfone aí, não sei se tem pergunta. Deixa eu abrir aqui. Não, alguém tem alguma pergunta? Não? Beleza. Então, pessoal, a gente tem a opção ali ou de usar o software online, né? Eu coloquei os links aqui, né? spike.legoeducation.com ou spikelegacy.legoeducation.com, se a gente quiser usar a outra versão. Vou abrir aqui para vocês, só para a gente ver, né? Quando a gente joga no Google Lego Education Spike. Quando a gente coloca aqui no Google Lego Education Spike Prime Software Download, deixa eu achar aqui. A gente clica nesse botão Downloads e Getting Started. A gente tem aqui para a gente efetuar o download do Spike Essential, do Spike Prime ou do Spike Education Legacy. Então, se eu quiser mexer na versão antiga, está ali para baixar. Quando a gente utiliza a versão antiga ou a versão nova, existe um firmware que ele é exclusivo para aquela versão. Então, caso eu queira mudar, eu vou ter que atualizar o firmware do Hub para aquela versão que eu estou usando. Então, eventualmente, se vocês tiverem que ficar mudando, vocês têm que atualizar o firmware novamente, tá? Então, é bom a gente se atentar nisso. Eu gosto muito de utilizar a versão online. Ela funciona muito bem, ela conecta facilmente, a gente consegue fazer coisas mais rápidas, né? Então, eu sou adepto a essa versão que é mais rápida, a gente não precisa fazer o download.
Qual que é a única restrição, né? Para que a gente conecte no nosso hub, a gente precisa estar utilizando o navegador do Google Chrome, né? Para que ele faça essa conexão. Eu já testei em outros navegadores, acabou não funcionando, talvez eles corrijam isso e tudo mais, mas por via das dúvidas eu sempre uso o Google Chrome. Beleza? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tudo está tranquilo por enquanto? Alguém aqui, só para a gente saber, quem aqui já utiliza o Spike Prime, se quiser reagir ali com o Spike Essential? Se alguém quiser reagir ali com Oi, Davi, bom dia. Oi, Andresa, bom dia, Bom tudo dia, bem? pessoal. Eu já vi a maleta Spike, porque eu dou aula de programação e robótica na unidade em que eu dou aula. Só que no momento a gente está aguardando mais maletas chegarem, porque se entre a EV3 e a Spike vai dar briga para usar a Spike, porque ela é mais colorida, ela chama mais atenção. Então, assim, ela é mais atrativa para os alunos. Então, assim, a gente apresenta, porque são 8 agrupamentos para 4 maletas de Spike. Aí, se metade ficar com EV3 e a outra metade ficar com Spike, aí não vai sair a aula. Então, assim, eu não cheguei a usar ainda, esperando chegar mais maletas, mas tanto eu quanto os meus alunos têm conhecimento da maleta, mas eu não sabia desses softwares online que não tem nem a necessidade de download, então, assim, são informações novas. Mas a Spike é muito legal. É bem legal. Essa parte que você comentou, né? Realmente, o Spike Prime, eu estou com algumas montagens aqui, então, para quem não conhece, essa aqui é uma montagem do Spike Prime, então ela é super colorida, as pecinhas ali são bem atrativas, então acaba chamando muita atenção, né? Quando a gente tinha ali os outros produtos, ele era muito de uma cor só e tudo mais, então a gente tem aqui, né? O Spike, né? Ele chama muita atenção por ter essas pecinhas bem coloridas e que chamam bastante atenção. Então, estou aqui com algumas outras montagens que a gente vai programar ao longo da webinar para mostrar para vocês, mas olha, é bem chamativo. Legal. Então, legal, só para reforçar essa parte da programação, então, que a gente não precisa do software, né? Então, ali eu coloquei, né? Quando a gente coloca, a gente seleciona tanto o Spike Essential quanto o Prime, aqui tanto faz, tá, pessoal? É o mesmo software. A única coisa que difere é o Legacy, né, que é o software da versão 2. Quando a gente clica aqui, né, a gente pode baixar ali para Windows, Mac, iPad, Android, Chromebook. Então a gente seleciona o sistema operacional que eu estou usando. Aí aqui, antes de baixar, é importante que a gente veja aqui, visualizar requisitos do sistema. A gente verifique se aquele dispositivo que eu tenho é compatível. Então, por exemplo, aqui no iPad, eu preciso ter iPad Air 2 ou iPad Mini 4 ou superior, e o iOS instalado na plataforma tem que ser o iOS 13 ou superior. Então é sempre importante que a gente visualize aqui os requisitos do sistema. Aí aqui, quando a gente clica obter o aplicativo, ele vai redirecionar para a loja, aqui no caso da Apple, né? No caso do Android, ele vai adicionar para a Play Store. E aqui, no Windows, a gente pode baixar, e se a gente clica aqui nos três pontinhos, não, né? Aqui na setinha, clicar em iniciar aplicativo da web, ele vai mandar para aquele site que eu disponibilizei para vocês ali. Tá bom? Então a gente tem essa opção, usar instalado, usar online. Ok? E pessoal, é o mesmo software, tá? Tanto do Spike Essential quanto do Spike Prime, ele é o mesmíssimo software. Então, deixa eu dar um F5 aqui só para ver se ele vai mudar alguma coisa aqui. Ver se tem alguma coisa no chat ali. Então aqui, ó, ele está carregando. Então, quando a gente inicia o software, ele vai pedir para a gente selecionar qual que é o Spike que eu estou usando. Se é o Spike
o Spike Prime e o Spike Extension. A gente está com a Andresa ali. A Andresa e o Daniel são grandes amigos meus ali de Cianorte, estão aqui na live. Obrigado, pessoal, por estarem acompanhando. Pessoal, confere aí em todas as plataformas da Lego. Obrigado aí por estarem acompanhando a gente. Então ali a gente tem Spike Essential e Spike Prime. Então eu vou clicar aqui no Spike Essential só para a gente explorar um pouquinho do software, né? Rapidamente aqui, só para a gente poder focar ali mais na programação, né? Quando a gente abre o software, a gente vai ter essa carinha aqui, pessoal. E algumas abas, né? Página inicial, iniciar, unidades, construir. O que é esse iniciar aqui, pessoal? Esse iniciar, ele pega todos os componentes eletrônicos que a gente tem ali no nosso kit e ele passa algumas pequenas atividades para a gente fazer. Por exemplo, aqui acender a matriz de LED. Então, quando a gente pega o nosso kit pela primeira vez, ele vai dar esse passo a passo de como que a gente faz para ligar todos os nossos componentes eletrônicos. Isso falando tanto do Spike Essential quanto do Spike Prime. Então aqui, ó, ele está passo a passo mesmo, né? Como que eu tenho que fazer, como que eu conecto no hub, enfim. Para isso que serve essa parte do iniciar, uma parte de tutorial bem introdutória. Indo para a parte de unidades, aqui a gente tem os planos de aula, né? Da própria Lego Education. Provavelmente ali, quando vocês forem explorar, né? Para vocês fazerem as aulas, né? Vocês vão usar essa parte aqui. Tem todas as atividades no próprio software. Quando a gente clica aqui, pessoal, é bem interessante, ele direciona para outro site, né? Então a gente digita aqui 50, no caso 57, confirma que eu tenho mais de 18 anos, ele vai direcionar aqui para a parte do professor. Então aqui, quando a gente vê no software, é a parte do aluno, né? As atividades vendo da visão do aluno. Quando a gente clica aqui, ele vai dar o passo a passo para o professor. E lá a gente tem correlação com a BNCC, a gente tem todo o preparativo que o professor precisa fazer antes da aula. Então aqui é legal a gente explorar isso, né? Das aulas, né? Então, cada unidade, ela representa um conjunto de aulas. E aqui, pessoal, bem importante, a gente consegue ver, né? Qual que é o tipo de programação que a gente utiliza para aquela aula. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que aqui no cantinho ele está recomendando para primeiro e segundo ano do ensino fundamental? Então, no caso, a gente aqui utiliza bloco de ícones. E ali, quando ele avança para o terceiro ou quinto ano, ele já recomenda bloco de palavras. Então, no próprio software, ele já faz essa identificação. Na parte construir, ele tem só os manuais de montagem. Davi? Oi? Desculpa atrapalhar, mas você poderia voltar um pouquinho naquela parte do código que você colocou? Não sei se eu perdi alguma coisa para passar do aluno para o professor. É um código padrão? Não, na verdade, assim, é só para quando, né, a gente clica aqui, ó, em ver planos de aula e suporte ao professor, ele pede aqui, não é um código padrão, ele só pede para você escrever esses números que estão aqui para evitar que os alunos migrem para aquela página, para que seja uma parte do professor. É basicamente isso. Mas na verdade, os alunos não costumam migrar para essa parte porque não tem nenhuma informação relevante para os alunos. Tipo, não tem nada demais aqui. Então é só para ser uma barreira para que os alunos não fiquem entrando lá. Mas se entrar lá também não tem problema nenhum. É basicamente isso. Então ele sempre aparece aqui uma sequência aleatória. 5007. Se eu fechar aqui e clicar de novo, ele vai aparecer aqui outra sequência. É só como uma barreira para que os alunos não migrem para a parte do professor. Mas se migrar também, não tem nada demais. Basicamente isso. Ok, obrigada. Ok? E aqui, depois vocês podem dar uma olhada, é basicamente, né, o plano de aula, a visão do professor. Então é só os textos e tudo mais, né? A gente tem aqui nessa parte. Então aqui, unidades, ele é um conjunto de aula, e aqui a gente tem só os manuais de montagem. Então aqui a gente tem a aula completa, com programação, com o passo a passo, contextualização da aula, e aqui a gente tem só as instruções de montagem. E aqui, pessoal, a gente tem duas partes bem importantes, né? Todo software que a gente usa, eu falo isso que eu, pelo menos, não costumo fazer isso, né? É clicar na parte de ajuda. Eu nunca uso a parte de ajuda em nenhum software, exceto da Lego. Porque eu acho que o software, a parte de ajuda aqui da Lego, ele realmente ajuda muito a gente. Por que que eu falo isso, pessoal?
Porque ele explica todos os blocos de programação que a gente tem. Então, o bloco acionar, o que é esse bloco? E ele ainda dá um exemplo. E ele faz isso para todos os blocos. Então, a parte de ajuda do SpyPrime, quando quero saber para que funciona, como que aquele bloco funciona, eu recorro para cá, porque ele realmente é bastante útil, pessoal. Então, sempre que vocês ficarem em alguma dúvida para que funciona tal bloco de programação, sempre venham aqui. Ele é bem útil, bem legal. A gente tem tanto para bloco de ícones quanto para bloco de palavras. Bom. E é bastante comum, às vezes, a primeira vez que a gente abre o software, que ele apareça em inglês para a gente. Então é só a gente vir aqui em configurações, idioma, e trocar para português, tá? Caso ele esteja em inglês, daí ele atualiza a página, mas é só para que é bastante comum que isso aconteça, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Para quem usa o EV3 lá, pessoal, o EV3 também mudou de software, né? Então ele tem o software que ele se chama Classroom. Então quando a Lego fez essa virada de chave, fez a parceria com o MIT, que foi quem desenvolveu o Scratch, então eles utilizaram a mesma linguagem, né, mesmo. Então o EV3 também acabou mudando. É possível usar a plataforma sem o kit? Assim, é possível, né? Infelizmente a gente não consegue simular nada, né? Você consegue fazer as programações, consegue usar ali, mas você não consegue fazer nenhum teste. Você consegue apenas fazer a programação. Mas sim, é possível. Para quem eu vi ali, né, que muitas pessoas não têm o kit e gostam e querem testar por meio de simulador, né? A gente tem a possibilidade do Make Code, pessoal. Deixa eu abrir aqui para vocês o Make Code. Não, nem no Tinkercad. Eu confesso que no Tinkercad eu nunca vi se tem alguma coisa lá disponível. Mas eu posso dar uma olhada depois para ver, mas eu acho que não, tá? Mas o que é legal? Tem uma plataforma que chama Make Code. Quem assistiu a live do Ailton, né, que é o meu colega, a gente trabalha aqui junto, viu que a gente tem essa plataforma pro Microbit. A mesma plataforma a gente tem pro EV3. Então, o Make Code ele é uma plataforma desenvolvida pela Microsoft, que a gente consegue testar. Ele tem um mini simulador que a gente consegue explorar e ver as coisas funcionando, né? Então, se a gente coloca aqui no Google Make Code Lego EV3, primeiro link aqui que aparecer para vocês, ele vai abrir essa página aqui da própria Make Code e vai ter um link aqui, ó, Make Code for Lego Mindstorms Education EV3. A gente clica aqui, ó, o link é makecode.mindstorms.com. Ela é uma outra plataforma, tá, pessoal? Mas ela é totalmente online também. E aqui a gente consegue programar em blocos e em JavaScript. O que é legal dessa plataforma? A gente consegue ver as coisas funcionando, né? Então, por exemplo, a desvantagem dela é que ela é em inglês, tá? Deixa eu ver se não tem a opção de português. Ela não tem a versão de português. A desvantagem dela é que ela é totalmente em inglês. Mas assim, eu quero. Ela é bem parecida com o Scratch, a programação em palavras. Mas, por exemplo, quero que quando eu pressionar o botão da direita do meu bloco, o meu motor A fique a uma velocidade de 70%. E, deixa eu ver aqui. Deixa eu usar. Eu vou colocar esse aqui. Aí ele vai ficar branquinho aqui para ele atualizar. Aí aqui, estão vendo que ele colocou o motor A aqui, ó. O motor que eu coloquei aqui, ele colocou ali. E aqui a gente pode apertar os bloquinhos do bloco. E aqui ele está rodando no motor a 50%, igual eu falei. Então aqui eu consigo ver as coisas funcionando, né? Então, para quem não tem o kit,
O MakeCode, ele é uma ótima plataforma. Existem outras, né? A gente tem ali, agora não me lembro de cabeça, mas a gente tem o Open Roberta, a gente tem outras plataformas que a gente consegue ali ver as coisas funcionando. É uma ótima alternativa, caso a gente não tenha acesso ao kit. Também, antes de explorar o kit, né? Como que a gente faz as coisas. Então, e a vantagem dela é que é quase idêntico ao Scratch. Então, essa plataforma, ela é bem legal. E lá no Microbit, ela funciona da mesma maneira. Tranquilo até aqui, pessoal? Já conheciam? Oi. Aí eu falo demais, desculpa. Não, pode ir. Porque conforme você foi falando, a minha ideia foi de encontro, ao encontro da sua, porque, por exemplo, eu tenho uma turminha do 3º ano que vai ter acesso ao Lego EV3 e vai conhecer a maleta Spike também. Então, eu pensei em antes mostrar para eles esse site, para eles irem se familiarizando, para depois, quando eles forem por o concreto na maleta, ficar assim mais visível. O que eles precisam fazer? Porque antes, quando eu apresentava a maleta assim direto, eles ficavam completamente perdidos. Tem agrupamentos que não chegam na finalização da construção, porque onde eu trabalho programação e robótica, 2 aulas por semana. Então, eles ficavam completamente frustrados. Então, assim, como são muitos agrupamentos, né, a gente tenta mediar para dar suporte para todos os grupos, mas você falou algo bem interessante que eu pensei também, apresentar primeiro o site para eles irem explorando e depois irem para a prática. É uma ótima alternativa também. Eles conseguem visualizar ali, né, e verem como é que é a conexão ali, principalmente do EV3, né, que o EV3 ele é um pouco mais complexo ali que o Spike Prime, não muito, mas ele tem algumas particularidades que a gente não tem no Spike. Então, principalmente com o EV3, ele é uma ótima alternativa, sim. Alguém aí, vocês conheciam, pessoal, o MakeCode? É a primeira vez que... Alguém aqui conhece uma outra plataforma de simulação que queira comentar com o pessoal aí? Não? Então, se vocês tiverem ideias aí ao longo do... ou lembrarem de alguma coisa ao longo da live, Andresa, pode ficar à vontade para dar essas contribuições, que são bem legais. Fiquem à vontade, tá bom? Vamos ver um pouquinho da programação agora, pessoal, ali do Spike Essential, para ver como que ela funciona. E eu tenho aqui alguns modelos que a gente pode colocar para funcionar, para ver como é que funciona e tudo mais. Compartilhar a tela de volta. Então, MakeCode, eu tô colocando ali tudo, né, para evitar, né, os links, né, tô colocando tudo no Google, que é fácil de achar, né, mas depois a live vai ficar gravada e eu posso mandar pro Willy ali e compartilhar com vocês também esses links todos aí que eu tô mostrando para vocês para facilitar a vida, tá bom? O software aqui ainda não carregou, deixa eu dar um F5 nele. Agora ele está carregando. Então vamos ver primeiro do Spike Essential, né, os blocos de palavras. Então aqui no Spike Essential, além das peças que a gente tem no kit, a gente tem o hub controlador, a gente tem ali 2 motores e um sensor de cor e uma matriz de LED. Vou abrir aqui um novo... eu mudei para inglês na hora que eu cliquei. Era em português. Deixa eu dar uma assim. Vamos ver se mudou. Agora ele ficou em português. Então aqui, pessoal, quando a gente clica nesse botãozinho de mais, a gente abre um novo projeto. A gente cria um novo projeto, né? Perdão.
E aqui, caso a gente tenha feito um projeto e salvo ele, a gente consegue abrir aqui, né? Buscar lá na página e tudo mais. Aqui no software, pessoal, no online, ele não salva automaticamente os nossos projetos, tá bom? Então, essa informação é importante. Se a gente quiser, a gente tem que salvar manualmente, tá? Então, quando a gente clica ali para criar um novo projeto, ele vai dar duas opções, que é o bloco de ícones ou o bloco de palavras. Então, vamos ver primeiro os blocos de ícones. Como que eu faço? Eu criei uma programação aqui, deixa eu criar qualquer coisa. Para salvar, eu tenho aqui um disquetezinho, eu salvo ele aqui. Ele vai salvar nesse formato aqui, né? LLSP3. Quando a gente fala daquele Legacy, é só LLSP. Então, eles são arquivos diferentes. Por isso que uma programação de um não abre no outro. Então, é bem importante a gente se atentar a esse fato. Então, a gente clica aqui. Eu quero abrir essa programação porque ela não vai salvar automaticamente. Eu venho aqui e abro ela manualmente, tá? Então, é basicamente isso, né? Clico aqui, escolho a programação que eu salvei e abro. Mas vamos aqui criar a nossa programação. Então, pessoal, ela é toda separada por cores, essa programação. Quando a gente está dentro de uma aula, lá naquela parte de unidades, ele só vai mostrar os blocos que a gente usa naquela aula. Então, deixa eu abrir uma aula aqui de exemplo. Vou abrir uma aula qualquer aqui, só para vocês verem isso que eu estou falando. Deixa eu clicar aqui em unidades, grandes aventuras. Vou selecionar uma aula. Passeio de barco. Aqui ele está dando a contextualização da aula e tudo mais. Aqui é o manual de montagem da aula. Vou passar para frente, que não é isso que a gente quer ver agora. Então aqui, ó, ele está pedindo para conectar, ele só está mostrando os blocos da aula. Se eu quiser usar mais blocos que não sejam apenas os da aula, eu venho aqui no cantinho da tela, aqui ó, onde eu estou com o mouse nesses 3 pontinhos, aí aqui ó, mostrar blocos de aula, Spike Prime ou Spike Essential, todos os produtos. Eu não coloco nunca todos os produtos porque geralmente confunde a nossa cabeça. Eu coloco só do produto que eu estou usando naquele momento, que no caso é Spike Essential. Aí ele está mostrando agora todos os blocos que eu quero, né? Quando a gente cria um projeto que não está relacionado a uma aula, ele já mostra para a gente todos os blocos que eu tenho aqui. Então, ele está todo separado por cores. Aqui a gente tem os blocos que servem para programar o motor, matriz de LED, som, blocos de controle, né, que a gente fala, que são de loop, espera, parar, blocos de monitor, e aqui na frente a gente tem os blocos, alguns blocos de sensor, também para enviar e receber mensagem. E a gente tem também alguns blocos que estão escondidos, pessoal. Então aqui, ó, se a gente clica aqui no cantinho, tá vendo aqui onde eu tô com o mouse, bem no cantinho da tela, exibir extensões de blocos, se eu clico aqui, ele vai dar algumas outras opções que a gente tem. Então, alguns outros blocos de monitor, gráfico de barras, e movimento. Eu gosto de deixar tudo selecionado para eu ver o que tem, mesmo que eu não use, tá? Então, principalmente o movimento. O movimento ele é o mais útil aqui, eles deixam escondido aqui, mas eu gosto de deixar tudo selecionadinho aqui, mesmo que eu não use naquela aula. Se a gente clica aqui nessa paleta de cores, ele vai apenas rolar, né, para a parte que eu quero. Então, os blocos rosas, eles são blocos de motores também, pessoal. Tanto a parte azul quanto a parte rosa, eles são blocos de motor. Mas qual que é a diferença desse aqui para esse aqui? Alguém aí sabe? Ou imagina qual que seja a diferença? Quais são os blocos? O bloco rosa, essa parte rosa, e a parte azul, de motores. Ambos são de motores, mas qual que é a diferença entre um e outro? Davi, uma vez eu experimentei, por exemplo, o azul. É o Kawasa? Sim. Legal, Kawasa. Tudo bem? Mas eu sou novo no Spike, na linha Spike, então eu tô aprendendo aqui. Mas eu aprendi uma vez que, eu não sei se eu tô certo, mas
O bloco azul é mais para um motor específico. O bloco rosa, ele trabalha, por exemplo, se tu quer fazer o carrinho andar para frente, se tu usar o bloco azul, vai dar tipo conflito nos dois motores. Aí se tu botar o rosa vai só para frente, aí o carrinho anda só para frente. Isso. É perfeito, é isso mesmo, Thiago. Obrigado aí pela contribuição, bom te ver aqui na live. Então, pessoal, é isso que o Thiago falou. Quando a gente monta um carrinho com spike, né, a gente usa dois motores porque o carrinho precisa virar para o lado, para a direita, esquerda, frente, trás. Então a gente sempre usa dois motores aqui, né, para quando a gente faz um carrinho para facilitar. Então, tá vendo aqui no ícone, né, que ele até tem ícone de um motor sobreposto ao outro, porque ele vai fazer, né, toda essa a ligação mesmo dos dois motores em conjunto, porque os motores precisarão trabalhar em conjunto. Então, por isso que ele é dessa forma. Quando eu monto um protótipo que não é um carrinho, por exemplo, aqui eu tenho um ventilador montado. O ventilador não é um carrinho, ele usa só um motor. Aí, bonequinho aqui. Ele usa só um motor. Quando eu uso só um motor, eu quero ligar um motor separado, eu uso a parte azul. Então, essa é a diferença da parte azul para a parte rosa. Dois motores, parte rosa. Um motor só, parte azul. Então, pessoal, os ícones do bloco, eles são totalmente intuitivos, né? Então, aqui, mas caso a gente, alguns não são tanto, né? Mas caso a gente tenha dúvida, a gente recorre àquela parte de ajuda. Mas aqui, por exemplo, esse bloco, ele serve para controlar a velocidade do nosso motor. Então, aqui, ó, é sempre legal clicar aqui nessa setinha para ver o que ele me dá de opção, né? Para ver o que ele tem. Então, ele tem 4 velocidades aqui, por exemplo. Aqui, para ele girar no sentido horário e anti-horário, esse número que está embaixo é a quantidade de vezes que eu quero que ele gire. Então, aqui, ó, quero que ele dê 2, 3, 4 ou 5 rotações. E eu posso também colocar número quebrado, por exemplo. Ó, quero que ele dê 3,75 rotações, 3,5, 3,25. Então, a gente tem essa opção também de valores quebrados, né? Então, aqui controla a velocidade, aqui o sentido da rotação e a quantidade, e aqui o motor parar, né? Nessa outra parte aqui, é a parte da matriz de LED. Então, no Hub, no nosso Spike, a gente tem uma matriz de LED aqui no meio. Então, aqui eu consigo controlar e mudar a cor de cada um dos pixels da nossa matriz de LED. Então, ele tem 9 pixels ali, né? 3x3. A gente consegue programar cada um deles. Aqui, se eu quiser deixar totalmente apagado. Aqui, se eu quiser deixar, por exemplo, ou totalmente roxo ou totalmente vermelho. Mas eu consigo programar os pixels em separado. E esse negócio aqui, alguém tem ideia do que é? Ele é da matriz de LED também. Ele tem um dado ali. O que será que ele serve? Quem sabe? Quer chutar? É sorteio aleatório de cores. Isso. Ele mostra cores aleatórias. Então, quando a gente quiser montar alguma coisa de sorteio ou algo do tipo, é esse botãozinho aqui. Vamos fazer uma programação para testar essa roda gigante e ver isso que eu estou falando? Então, a primeira coisa que é legal da gente fazer antes da gente fazer uma programação é conectar o Hub. A gente já vê se precisa atualizar, se precisa fazer alguma coisa que demande mais tempo. Então, para conectar, pessoal, eu clico aqui naquele botãozinho amarelo que tem aqui no canto da tela. E ele aparece para mim como que eu faço para conectar, né? Então, eu cliquei aqui, igual ele falou, né, no Hub, e ele vai ficar com uma luzinha branca piscando. Aí eu preciso clicar aqui em abrir, aí ele vai abrir um ícone aqui no navegador. Se eu estou na versão baixada do software, na versão instalada do software no meu computador, ele vai ser um pouquinho diferente, né? Eu não vou precisar fazer esse processo porque ele conecta direto. Mas, ó, só clicar aqui, parear,
Se ele parou de piscar a luzinha ali no meio e ficou branco ou azul, mas parado, significa que deu certo o conector. Por que é legal eu sempre conectar? Aqui, ó, no meu caso está atualizado, mas se não tivesse atualizado, ele ia falar, o sistema operacional do Hub está atualizado, clica aqui para baixar para a nova versão. E é bem comum que isso aconteça, principalmente se o Hub é novo e tudo mais. Então, e ele demora ali uns 5 minutinhos para atualizar. E é legal também porque eu consigo ler as informações reais, em tempo real, do meu Hub. Se eu clico aqui, ó, no mesmo lugar que eu cliquei para conectar, eu consigo visualizar algumas informações. Dentro do Hub, né, a gente tem a bateria, aqui ele mostra a bateria dele, aqui eu posso renomear nosso Hub, aqui no caso eu estou com o nome dele de maratona, mas eu posso colocar o nome que eu quiser. E aqui a gente tem guinada, arfagem e rotação. Dentro do Hub do Spike, a gente tem um sensor giroscópio. E ele lê em tempo real os valores ali dos 3 ângulos, né? Guinada, ele é um ângulo, arfagem, outro ângulo, e rotação, outro ângulo. Então, aqui, ó, se eu for girando, aqui, ó, eu estou girando em um sentido, ele está mudando principalmente a guinada. Vocês estão vendo? Se eu girar agora nesse sentido aqui, ó, ele está mudando o arfagem. E se eu girar no outro sentido, ele vai mudar a rotação. Então, é legal a gente ver, né, esses valores que ele tem em tempo real e também dos motores. Ó. Eu vou girar o motor aqui da roda gigante. Ele está em 360. Ele vai variando de 0 a 360. Eu consigo ver qual porta que ele está conectado e tudo mais. E ele é bem útil quando a gente faz uma programação, né? Então, é legal a gente conectar sempre antes de programar para a gente ter esse parâmetro geral das coisas, né? Vamos programar aqui para ele girar em velocidade baixa, né? É uma roda gigante, no sentido horário por 2 rotações. Depois que ele gira, ele vai ligar a nossa matriz de LED por 1 segundo e depois ele desliga a nossa matriz. Então, fiz aqui esse pequeno algoritmo. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, só para a gente testar. Então, eu criei a minha programação. Deixa eu buscar aqui, virar aqui no monitor. Estão vendo ali, minha roda gigante. Deixa eu ir lá dar o play. Então, ó, tá girando aqui, pelo tanto de rotações que eu coloquei lá na minha roda gigante, uma velocidade bem baixinha. Agora ele acendeu ali por 1 segundo, a minha matriz de LED, não sei se vocês conseguiram ver, e depois apagou. Então, pessoal, quando a gente fala ali em programação, ele é em programação em blocos, né? Tanto bloco de palavras, quanto em bloco de ícones. Quando a gente cria uma programação, eu preciso primeiro pensar o que eu quero fazer. Não adianta eu sair programando e colocando blocos, porque pode não funcionar. Então, tem muitos professores, né, de programação, tal, que gostam de fazer com que os alunos escrevam um algoritmo. O que é um algoritmo? Ele é uma sequência de regras. Então, a gente está cercado de algoritmos aí no nosso dia a dia. Uma receita de bolo é um algoritmo. Então, por exemplo, se eu falar para a gente fazer um bolo, a gente vai lá, procura no receitas.com, aí ele vai falar, coloque 3 xícaras de água, de leite, de farinha, enfim. E quanto mais detalhes eu tiver naquele algoritmo, a maior chance daquilo dar certo. Por exemplo, se eu der para todo mundo aqui uma receita de bolo, e essa receita não for muito detalhada. Por exemplo, na receita está pedindo para assar o meu bolo por 20 minutos no forno. Aí eu vou lá no meu forno, eu coloco para assar a 180 graus Celsius. O Thiago Calaça vai lá e coloca 200 graus Celsius. O Daniel e a Andresa vão lá e colocam 250. Aí o meu bolo vai queimar, o Thiago vai ficar cru, os bolos vão ficar diferentes. Por quê? Porque na receita de bolo não falou qual que era a temperatura do meu forno.
Então, quanto mais detalhes eu tiver na programação, assim como é numa receita de bolo, maior é a chance do meu resultado final dar certo. Então, sempre quando a gente pensa em algoritmo, a gente pode fazer essa analogia, né? Lembrar da receita de bolo e pensar no que eu quero que o meu robô faça. A partir do momento que eu penso nisso, programar é só colocar os blocos ali, é fácil, mas eu preciso pensar nisso antes. Então, por exemplo, ali eu quero que minha roda gigante gire. Quanto que eu quero que ela gire? 3 rotações. Então, se a gente for escrevendo isso, para a gente reproduzir no software, é fácil. Então, é uma boa prática de programação que eu sempre gosto de levar e ter, né? Então, sempre a gente usa, né, pessoal, quando compara algoritmo, sempre gosta de comparar com receita de bolo, porque é um ótimo exemplo, né? Quanto melhor é escrita uma receita de bolo, quanto mais detalhes a gente tem, mais chance de dar certo. Pessoal, até aqui, tá tranquilo? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Não? Beleza. Compartilhar a minha tela aqui de novo. Quando eu quero excluir uma programação, não quero salvar ela, nem fazer nada, eu venho aqui e arrasto ela para baixo. Então, eu sempre, para colocar blocos, eu clico. Opa! Peraí que tá. O Spike começou a tocar uma música ali que me atrapalhou totalmente. Quando eu clico nos blocos, eles costumam reproduzir automaticamente as coisas. Tipo, eu cliquei na música ali, ele reproduziu automaticamente a música. Então, se eu quero, eu clico arrasto, se eu quero excluir, eu venho aqui e excluo, tá bom? Então, vamos ver, né? O que são... Aqui a gente já viu, né, os blocos de motores, bloco de matriz de LED. Quando a gente tem esses blocos aqui de som, a gente tem alguns sons de animais, sons de festas ou toques musicais, né? Esses sons, eles são reproduzidos no meu dispositivo, ou seja, ou no dispositivo que o hub está conectado. No caso do Spike Essential. Por quê? Porque o Spike Essential, ele não tem um alto-falante próprio. Então, tudo que eu colocar aqui, ele vai reproduzir no computador. Inclusive, eu posso gravar o som no meu microfone do computador para ele reproduzir. Mas tudo isso aqui ele reproduz no computador, no tablet, desculpa, no computador, no tablet ou algo do tipo. Esses aqui são estruturas de controle que a gente fala, né? A gente tem o LUP, que ele é uma... O LUP, ele é uma estrutura de loop, né? Ele é uma estrutura de repetição. Então, tudo que eu colocar dentro do loop, ele vai repetir pelo número de vezes que eu determinar no meu laço de repetição. Então, aqui, por exemplo, dei o play, ele entrou no loop. Se ele entrou no loop, ele vai ligar meu motor na velocidade média por uma rotação e vai mostrar uma cor aleatória. Aí ele vai voltar, fez a primeira vez, voltou, ele repete tudo que tiver dentro por 4 vezes. Depois que ele repetiu por 4 vezes, ele termina a programação e acaba, né? Mas, por exemplo, se eu estou programando um robô para andar no formato de um quadrado, quando a gente faz o formato de um quadrado, ele vai para frente, vira à direita, ele sempre vai ter que fazer isso, né? Por 4 vezes. Vai para frente e vira à direita, vai para frente e vira à direita. Então, para eu não ficar repetindo os blocos do mesmo comando, uso o loop, mas a gente pode usar para várias outras aplicações. A gente tem 2 tipos de loop, né? A gente tem o loop que ele é definido, né? Então, eu defino o número de vezes que eu quero que ele repita, e ele tem um loop que ele é infinito. Eu não coloco, ele não tem a opção de eu colocar nada aqui. E vocês estão vendo que ele tem o que tem uma definição de vezes, eu consigo encaixar coisas do lado dele. Por quê? Porque isso aqui vai acabar uma hora, né? Tipo, ele repetiu o número de vezes, daqui uma hora ele acaba. Então eu consigo continuar a minha programação para ele fazer outras coisas. Quando eu uso um loop é infinito, onde eu tiver infinito, ele nunca vai sair do infinito. Então não tem esse chão
porque eu não posso encaixar nada do lado dele, porque ele nunca vai sair disso aqui. Então, eu não consigo encaixar nada do lado direito. Então, vocês podem ver que o próprio software ainda é bem ali. É importante que a gente preste bastante atenção no formato das coisas. Isso ajuda na hora de a gente programar também. Ô, Davi, desculpa interromper, o teu áudio ficou diferente agora, não sei se aconteceu uma coisa no fone de ouvido, talvez. Tava ótimo e do nada parece que ficou o som do computador, talvez. Melhorou? Agora sim, isso aí, agora tá ótimo. Acho que não acabo aqui. Valeu. Então é importante a gente prestar atenção no formato dos nossos blocos de programação. Então, por exemplo, aqui no bloco de iniciar, ele tem esse chanfre para frente porque ele é um bloco que dá início às coisas. Então a gente não consegue encaixar nada na frente dele. Ok? Então é sempre importante a gente prestar atenção. E aqui, pessoal, deixa eu só ver como que a gente está de tempo aqui. São 10:02, tá? Então, é bastante importante a gente fazer isso. Aqui, bloco que sai da estrutura de repetição. E esse bloco aqui de espera, portanto, aqui o número que eu colocar aqui é a quantidade de segundos que eu quero que ele espere. Né? Então, para isso que serve esse aqui. Esses blocos aqui são blocos que eles chamam de monitor, que são coisas que aparecem na tela. Então, por exemplo, eu posso escrever uma mensagem na minha tela do computador. Olá. Ou eu posso mostrar uma imagem no meu computador. Aí esses blocos aqui eles servem para abrir a tela ou fechar a tela. E aqui esses blocos aqui são gráficos que a gente consegue gerar, né? Se a gente quer fazer uma programação mais avançada, a gente tem essa opção aqui de gerar gráficos aqui. Então aqui para abrir o gráfico, né? Aí aqui ele tem o meu gráfico, né? E aqui para ele adicionar valores ao meu gráfico. Então aqui mais um no verde. Então toda vez que ele chegar nesse bloco, ele vai adicionar mais um no verde. Ou no amarelo, ou no azul claro, no azul escuro, vermelho. Então aqui ele tem esse gráfico aqui que a gente pode fazer essas opções. Algumas aulas usam esse gráfico, tá, pessoal? Mas na prática, para a linguagem de ícones, acaba não tendo muitas aplicações assim, porque ele é um pouco limitado. Aqui do bloco de motores, rosa, eu já expliquei, né? Então, é aqui tranquilo. E esses blocos aqui, pessoal? São blocos que iniciam a programação. Então, eu posso usar o play, que é quando eu dou o play na minha programação, ou eu posso usar outros tipos de bloco, né? Então, o bloquinho de sensor de cor, por exemplo. Quando o sensor de cor identificar uma cor azul, ele vai iniciar o que tiver aqui. Então, se o sensor de cor identifica azul, ele gira no motor no sentido horário por uma rotação. Ou aqui, por exemplo, se meu hub ele vira para a direita, ou se meu hub vira para a esquerda, para cima, para baixo, ele vai iniciar, no caso aqui para baixo, o meu motor no sentido anti-horário por uma rotação. Então, para isso que serve. Esse aqui é de microfone, pessoal. É o microfone do dispositivo também, que eu estou conectado. No meu caso aqui é o computador, mas pode ser o tablet. Então, aqui é o ruído. Então, se eu clico aqui, ó, eu estou falando ali, ó, tá vendo que ele está identificando meu ruído? Então, o pessoal gosta, por exemplo, de usar... se eu bater uma palma bem alto perto do meu computador, ele vai reproduzir alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, ligar a matriz de LED. Mas lembrando que esse aqui é no computador. E esse aqui das mensagens, para que ele serve, né? Esses blocos eles têm que trabalhar juntos, né? Então a gente usa esses de mensagem principalmente para quando a gente quer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero ligar um motor e eu quero que a minha matriz de LED ligue no mesmíssimo momento. Pensando nisso, se eu quiser aqui ligar o motor e uma matriz de LED,
se eu quiser fazer isso, ele vai primeiro ligar no motor, depois a matriz de LED. Mas eu não quero isso, eu quero que os dois liguem ao mesmo tempo. Aí a gente utiliza esse bloco de mensagem. Quando eu dou o play, ele vai enviar a mensagem da cartinha azul, e esse bloco aqui da cartinha azul vai receber, e esse aqui também. Aí eu coloco um aqui e o outro aqui. Então, eu dei o play, ele enviou a mensagem azul, esse aqui recebeu a mensagem azul, eles vão executar a mesmíssima coisa ao mesmo tempo. Essa é a principal aplicação que eu uso dos blocos de mensagem. Mas, é claro, a gente tem algumas outras. Por que eu falo azul? Que a gente consegue mudar a cor da cartinha, né? Se a cartinha é vermelha, aqui tem que estar vermelho. Só para a gente usar o mesmo termo, né? Então, essa é a principal utilização. E eu posso colocar quantos eu quiser, né? Para reproduzir simultaneamente. Ok? Mas tem outras aplicações. Essa é a que eu mais uso. Mas, dependendo do que vocês queiram utilizar, dá para usar cartinha também. Ela é bem legal. Ela abre mais possibilidades de programação. Pessoal, da programação do Spike Essential, o que vocês acharam? É tranquilo? Alguma dúvida até agora? Bem tranquilo de codificar, realmente ela é bem intuitiva, bem fácil, né, de a gente entender o que está acontecendo, né? Beleza, pessoal. Vamos ver agora como que é a programação do Spike Prime, que também ela serve aqui para o Spike Essential, né? Mas a gente... Então, ó, quando eu mudo aqui para bloco de palavras, ela vai trocar. Aí os blocos, ao invés de ficar aqui do lado embaixo, como era antes... Ô, Davi, só para avisar que a tua tela não está compartilhada, tá? Ah, tá. Perdão. Deixa eu... Então, aqui, pessoal, quando a gente muda, né? Vou mudar aqui para o Spike Prime agora, tá bom? Mas lá no Spike Essential é a mesma coisa. Novo projeto, bloco de ícones, bloco de palavras. Se eu mudar para o Legacy lá, ele vai ter a opção também de Python, tá? E futuramente, aqui nesse software também vai ter. Mas agora, bloco de ícones, bloco de palavras. Vamos mudar para bloco de palavras. Criei aqui a programação. E a principal diferença que a gente já nota logo de cara, né, que a gente olha, ao invés dos blocos estarem aqui embaixo, eles estão aqui do ladinho. E a programação, ao invés de ser feita na horizontal, ela é feita na vertical. Principal coisa que a gente já nota de cara. Algumas pessoas preferem, acham mais fácil, né, alguns professores, usar essa versão, porque no próprio bloco ele está escrito o que ele faz, né? Então, a gente não tem margem para dúvidas aqui referente a um bloco. Então, aqui, por exemplo, no bloco de motores, ele vai ligar o motor que está na porta A pelo caminho mais curto para a posição 0. O que é isso, né, de posição 0? Ele fala ali. Deixa eu ver aqui só um motorzinho. Vocês estão vendo? Deixa eu desmontar essa roda gigante aqui rapidinho. Esse aqui é o meu motor, né? Vocês estão vendo que ali no motor ele tem um pontinho, uma bolinha, e aqui no eixo do meu motor ele tem um risquinho. Então, o ponto 0 dele é aqui. Então, sempre que a gente fala posição 0, é quando o risquinho do motor, do eixo do motor, está alinhado com a bolinha do meu motor. Ele tem esse encoder próprio do motor para a gente identificar isso. Da mesma forma que eu posso, para a posição 90 graus, ou 180, ou 270, posso setar a posição que eu quero. Aí, ir pelo caminho mais curto para a posição 0 significa o quê? Se meu motor está aqui, o caminho mais curto é ele pegar e voltar, né?
Então, isso que significa ir pelo caminho mais curto. Ou eu posso ir no sentido horário ou anti-horário. Então, eu quero que ele vá para a posição 0, mas no sentido horário. Daí ele vai dar a volta inteira até aqui. Então, é isso que significa esse bloco, né? Ir pelo caminho mais curto e pelo sentido horário. Então, só de cara vocês já conseguem ver que tem mais opções, né? Do que tinha lá no bloco de ícones, a gente só tinha a opção de ele girar o sentido horário ou anti-horário com tanto de rotação. Aqui a gente já tem um recurso a mais. Aqui, girar no sentido horário por tantas rotações, graus e segundos. Então, ó, a gente já tem outras unidades de medida. Lá a gente só tinha graus. Então, enfim, a gente consegue definir a velocidade de 0 a 100, não só em 4 posições. Então, a gente tem aqui alguns recursos a mais, tá? Mas ele é muito intuitivo, a gente consegue ali identificar logo que a gente olha para o bloco o que ele faz, né? E aqui, motores em movimento, ele segue a mesma lógica que a gente tinha lá, pessoal. Quando a gente fala do motor da parte azul para a parte rosa, significa que o da parte rosa ele serve para a gente controlar 2 motores em conjunto. Então, só deixa eu desconectar aqui no Spike Essential, tá? Pedir para ele mostrar os blocos do Spike Prime. Quando eu estou no Spike Prime, eu preciso definir em qual porta que minhas coisas estão conectadas. No Spike Essential, eu não preciso fazer isso algumas vezes. Por quê? Porque o Spike Essential, que para esse caso, ele só tem duas portas, a A e a B. Quando eu uso um motor só, eu tenho que falar para ele qual porta que ele está conectado, se é na A ou na B. Agora, quando eu tenho 2 motores em conjunto, não faz muito sentido eu falar porque eu tenho 2 motores, eu tenho 2 portas, então eu não preciso falar para o meu hub em qual porta ele está conectado. Mas quando eu estou no Spike Prime, sim, eu preciso porque ele tem 6 portas, né? Eu preciso contar para ele em qual porta. Aqui ele está achando que eu estou no Spike Essential, está meio bugado, mas ele daria todas as opções de portas que tem no Spike Prime. Aqui, pessoal, definir uma rotação do motor a 13,5 centímetros de movimento. O que isso significa? A roda significa que... Deixa eu pegar a roda. A minha rodinha do Spike Prime significa... ele já deu a dica, ele já dá pronto, né? No Spike Prime ele tem a roda menor, maior, perdão. No Spike Essential ele tem a roda menor. Então aqui eu tenho que dizer para o meu robô quantos centímetros equivalem a uma rotação da minha roda. Aqui ele já deixa pronto, porque no Spike Essential é 13,5, que eles já fizeram esse cálculo, e no Spike Prime é um pouquinho mais. Deixa eu dar um refresh aqui para ele atualizar. Ó, eu mudei para o Prime aqui, vamos ver se agora ele foi. E do Prime, ó, ele é 17,5 centímetros de movimento. Se eu estou usando uma roda no meu kit que não é do Spike Prime nem do Essential, que ele não deu esse valor pronto para mim, eu preciso fazer o cálculo para ver quantos centímetros uma rotação equivale. Como que eu posso fazer isso? A forma mais fácil é eu pegar uma corda, um barbante, né? Enrolar aqui, depois pegar, esticar ele e medir com uma régua quanto que é uma rotação. Se eu quiser também, eu posso medir o raio da roda, né? Medir quanto que é o raio da minha roda e calcular lá pelo comprimento da circunferência, né? Que é 2 vezes o raio vezes π. Eu consigo calcular isso aqui e eu digo pro meu Spike quanto que vale isso. Por quê? Porque eu tenho a opção de programar em centímetros, né? Eu quero que ele mova para frente por 10 centímetros. Então, no Spike Prime, a gente tem essa opção. Por isso que sempre que a gente usa centímetros, a gente tem que definir quanto que equivale a minha roda, né? Para isso que serve. Ficou claro isso aqui, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Aqui em luz, serve para a gente programar a nossa matriz de LED. No Spike Essential, a matriz de LED é esse bloquinho aqui. Que a matriz de LED ela é separada.
Quando a gente vai para o Spike Prime, a matriz de LED, ela está aqui, dentro do nosso hub. Então, ela é uma matriz de LED 5x5, a gente consegue escrever coisas, a gente consegue programar ícones e tudo mais. Então, a gente tem mais opções aqui também, né? E aqui a gente consegue até programar, tanto para o Spike Essential quanto para o Prime, a luz central do nosso botão do hub. Aqui em som, no caso do Spike Prime, ele tem um pequeno alto-falante ali o som ele executa no hub, ao contrário do Spike Essential, que é no computador. Aqui, em eventos, são aqueles blocos lá que eu mostrei para vocês no bloco de palavras, que dão início à programação. Então, quando o sensor de cor está pressionado, quando o sensor de cor identifica a cor vermelha, quando o sensor de toque está pressionado. Enfim, são blocos que dão início à programação. Bloco de controle. A gente tem espera, que é aquele que a gente já tinha, repete por tantas vezes, o repete para sempre, igual a gente já tinha. E aqui a gente tem alguns blocos que a gente usa muito na programação, né? Que é se alguma coisa acontecer. Se, então, se não. Na programação o pessoal chama muito isso de if, else. Espera até que. Então, estão vendo que todos esses blocos a gente precisa colocar alguma coisa aqui que ela está definida por um losango aqui, né? É um losango o nome disso, eu acho, né? Então, sempre que eu coloco um bloco de C o quê? Então, sempre que a gente vê esses formatos aqui, alguma coisa para encaixar, né? A gente tem que procurar onde que tem um losango aqui. Está aqui em sensores. Então, aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, tá vendo que encaixa tem o mesmo formato? Então, se a cor da porta A é a cor vermelha, então ele vai reproduzir isso. Aí, se eu colocar aqui bloco de motor, por exemplo. Então, se a cor for vermelha, ele vai reproduzir por uma rotação. Aqui eu posso duplicar, colocar uma outra condição embaixo. Se a cor é azul, ele anda por 2 rotações. Posso colocar quantas condições eu quiser aqui. Ou então eu posso usar aqui o C e o C não. Então, se o que tiver aqui for verdadeiro, ele vai girar para um lado por uma rotação. Se não, se ele for falso, vou colocar aqui para ele girar por outro lado por 2 rotações. Vamos testar isso aqui, pessoal, para ver? Então aqui, pessoal, quando a gente abre do Spike Prime, ele vai falar ali, né? Qual que é a cor do botão do hub? Então aqui, olha aqui quando o hub está desligado, né? O meu está vermelho, então significa que o meu hub está atualizado. Se tivesse branco, significa que eu ia precisar atualizar para essa versão. Então aqui ele já está dando as instruções ali. Para conectar para o Bluetooth, ele tem um botão aqui no cantinho da tela, no cantinho do hub de Bluetooth, eu clico ali. Abrir. Parear. Se o meu hub ele ficar azul aqui no cantinho da tela, significa que ele está pareado, que ele está pronto para ser utilizado. Então aqui, eu vou colocar tudo isso dentro de um loop para sempre. Então sempre o meu sensor ele vai estar ali para identificar alguma coisa. Tá vendo aqui no meu robozinho que eu tenho um sensor de cor e eu tenho 2 motores. Eu vou conectar o meu motor aqui na porta A, que é a porta que eu disse para ele que ele... Na verdade, eu vou mudar aqui na programação. Ele está conectado aqui, no caso, na porta E. Meu motor, deixa eu chamar aqui só na porta E. É na porta D que ele está conectado, então eu preciso sempre me atentar a essa questão da porta, né? Quando eu estou conectado
pessoal, por isso que eu falo, é sempre bom a gente conectar antes de programar. Aqui eu não fiz isso, mas é bom a gente fazer, porque ele muda automaticamente. Então, se ele identifica que tem um sensor de cor na porta B, ele já vai dar como sugestão para mim na porta B. Eu não preciso ficar me preocupando e ficar mudando isso toda hora. Então, aqui, ó, se o meu sensor que está na porta B identificar a cor vermelha, ele vai executar o motor que está na porta D no sentido horário por uma rotação. Se não, ele vai identificar, ele vai girar no sentido anti-horário por uma rotação. Então, se eu der o play aqui, ó, ele está girando por 2 rotações toda hora. Por quê? Porque ele não está identificando nenhuma cor vermelha. Agora, se eu vir aqui e colocar na frente dele uma cor vermelha, aí na próxima vez que ele fizer, ele gira para o outro sentido. Viram ali que ele mudou? Aqui não dá para ver direito no boneco, porque a gente tem que olhar aqui no eixo do motor. Ó. Ele está girando num sentido. Coloquei ele. Ó, ele mudou. Agora ele está girando no outro sentido. Porque ele está identificando a cor vermelha que está posicionada aqui na frente do sensor. Vou tirar a cor vermelha aqui do sensor. Agora ele mudou o sentido que ele está girando. Então esse é um algoritmo, né, para esse. Quando a gente tem um losango aqui, a gente tem que definir alguma coisa. Geralmente, essa definição ela é dada por sensores. Então a gente tem o espera até que o sensor identifique alguma coisa. Até que o sensor identifique alguma coisa, ele vai repetir o que tiver dentro. Então aqui ó, a gente tem várias opções. E a gente tem que se atentar, pessoal, porque algumas opções ó, ela tem um formato de bolinha. Então, ó, se a gente tentar encaixar aqui, formato de bolinha, ele não dá certo, ele não encaixa. A bolinha só encaixa onde tem bolinha e o losango só encaixa onde tem losango. Então, aqui, no caso, luz refletida, eu tenho que comparar com alguma coisa, né? Então, eu tenho que usar os operadores aqui, aí aqui eu comparo, ó. Se a luz refletida for menor que 100, aí sim ele virou uma condição. Essa condição é sempre verdadeira ou falsa, né? Então, o losango, ele significa isso. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Ele é uma lógica binária que a gente fala. Então, aqui, no caso, eu coloquei ele dentro de um losango porque ele está fazendo uma comparação, daí sim ele vira verdadeiro ou falso. E aqui a gente tem algumas outras opções, né? Ah, se eu quero colocar 2 condições, se a condição que está aqui e a condição que está aqui é verdadeira. Ou se a condição que está aqui ou a condição que está aqui for verdadeira, ele é verdadeiro. E eu posso colocar losangos dentro de losangos para eu ter mais opções de programação, né? Então, isso aqui é infinito, né, pessoal? A gente pode colocar muitas e muitas coisas dentro. E aqui a gente tem os outros blocos, né, de comparação, junção, enfim. E aqui a gente pode criar variável, daí já é um conceito um pouco mais avançado de programação, ou lista, que significa vetor, né, na programação, a gente também pode criar. Então aqui, quando a gente está em bloco de palavras, a gente consegue fazer quase tudo, né, que a programação proporciona para a gente. Fiquei alguma dúvida em algum bloco? De novo, sempre importante a gente vir ali em ajuda, bloco de palavras, e ver para que aquele bloco funciona. Então ele sempre fala ali e às vezes ele até dá um exemplo, tá bom? Então sempre é importante a gente recorrer a esse recurso. Lá no Spike Legacy, pessoal, deixa eu entrar aqui para vocês verem. Spike Legacy. O software ele é bem parecido, deixa eu sair aqui para ele não sair. Se eu selecionar aqui Spike Prime, ó, ele vai falar aqui que já tem o Spike 3, né? Mas aqui eu só ignoro isso. Se eu clicar aqui em novo projeto, além das opções de bloco de ícones e bloco de palavras, ele vai dar a opção de Python. Lá no software antigo, no futuro, daqui a alguns meses, também vai dar, tá, pessoal? Mas hoje, se eu quiser a versão em Python, ele já vai
dá aqui no próprio software. Python, pessoal, é uma linguagem em texto, que eu simplesmente posso ir escrevendo aqui e ele vai acabar me dando margem para erro, né? Se eu errar uma letra aqui, ele vai dar erro na minha programação. Então, é uma programação um pouco mais avançada. Mas se a gente quiser aprender, ele tem aqui essa base de conhecimento, ele dá como se fosse um mini curso de programação. Então, para quem quer aprender Python, isso aqui é muito legal. Então, ó, como que nomeia biblioteca? Ele vai dar um pequeno texto, as bibliotecas que a gente tem, todas as bibliotecas, e aqui ele dá uma dica, né? Tipo, ele já dá, né, a programação pronta. Se eu quiser copiar aqui, ó, só copio, dou um Ctrl V, opa, permitir. Então, sempre que eu clico aqui nessas paginazinhas aqui, ele vai pegar o exemplo que ele deu, copiar e é só dar o Ctrl V aqui. Então eu consigo criar programações a partir disso, mas eu preciso ver com calma, né, todo esse guia de introdução para eu aprender como é que funciona. Mas aqui tem tudo bastante, todos os recursos que ele tem, as bibliotecas, as funções, tudo bem prontinho ali para que vocês vejam. E o legal também, lá no site da Lego, nos planos de aula que eu mostrei para vocês, aqui, ó. Então, eu estou aqui no software no site que eu entrei lá, planos de aula. Se eu clicar aqui em produtos, tem Spike Essential, Spike Prime e tem 52 aulas para o Spike Prime com Python. Então, são aulas que estão direcionadas para a linguagem de Python. Então, aqui, ó. Se eu clicar, vamos ver aqui, ó. Jogar jogos com condições. Então, aqui são um conjunto de aulas. Se eu selecionar uma aula, a desvantagem é que aqui está em inglês, mas se eu usar o próprio tradutor aqui do navegador, ele já traduz de uma forma bem boa aqui para a gente. E aqui ele dá uma aula pronta para a gente usar o Python. Ele já dá a programação pronta, que é um ótimo recurso para a gente aprender. Então, caso vocês tenham interesse, né, em ver como é que funciona Python, aprender e também aplicar isso nas aulas de vocês, caso vocês tenham Spike, vocês conseguem utilizar esse recurso. Pessoal, até agora acho que deu o meu tempo, né, Will? O tempo já está acabando aqui, mas que conversa, ou melhor dizendo, apresentação, né, porque foram bastante coisa, mas bem proveitoso, né? Davi sempre muito didático aqui para a gente, trazendo essas informações, então fica o nosso agradecimento de volta, Davi. Realmente foi uma imersão mais geral aqui para o pessoal hoje, né? Mas naturalmente a gente tem aí ao longo do ano muitas coisas, ações que a gente faz para as escolas, online principalmente, e todo mundo está convidado para estar participando, tá? Antes da gente ir para o encerramento da maratona, pessoal, eu estou mandando aqui no chat para vocês o link da lista de presença, tá? E também com o link da programação completa da maratona, você que tem interesse em conhecer os outros webinários que vão acontecer até amanhã. Só relembrando que hoje de tarde nós teremos um webinar sobre os 5 E's, tá? Da Lego Education ali, eu que vou estar aplicando ele. Quem quiser participar vai ser a partir das 15 horas. Basta fazer inscrição ali na página da maratona. E amanhã nós teremos 2 webinários, um falando sobre a mesa educacional, é uma solução aqui nossa que trabalha com a questão de alfabetização, mas matemática também, bem bacana, muito, muito legal mesmo, quem tiver a oportunidade de conhecer, participe. E de tarde, nós vamos encerrar amanhã com suítes pedagógicas, tá? Que é um conceito aí que a gente está trazendo para o mercado e que tende a crescer consideravelmente, já é o nosso principal discurso hoje no âmbito educacional. Então, vale a pena vocês conhecerem também, certo? O link Legal. com o QR Code está aqui presente, então, quem quiser já fazer a lista de presença. Lembrando que, para você receber o seu certificado de participação aqui, é importante que você vá lá e preencha o formulário da lista de presença. E para finalizar, as gravações, tá, dos encontros anteriores que aconteceram desde ontem
já estão disponíveis ali no site da Maratona também. Então, a gente fez fala sobre microbit, ampliando os horizontes com robótica educacional, a gente mostrou alguns conjuntos da Lego, o Tive, microbit também, Inventura, Pense Mais, Hub Edu, tudo isso está disponível já lá na página, então quem não teve a oportunidade de ver ao vivo, pode assistir de forma síncrona, que já está disponível lá, tá? No mais, eu deixo o fechamento para o Davi ali, para dar as últimas palavras dele, mas queria agradecer demais a participação de vocês aqui com a gente, e é isso aí, tá? Valeu demais, e quem eu for ver ali no período da tarde, conto com vocês, tá bom? Davi, quer falar alguma coisa aí para encerrar? Legal, Willi, obrigado aí pelas palavras. O intuito dessa live foi passar um parâmetro geral das 3 programações que a gente tem hoje dentro do Lego Education Learning System. Se a gente for entrar a fundo dentro de cada uma das 3 programações, vai ter que ter uma live de 3 horas no mínimo para cada uma e a gente não vai conseguir ver tudo. Mas o intuito é que a partir do qual que você mais se identificou, vocês tenham recursos para buscar mais informações. Caso ali no futuro, né, talvez tenha, não sei, né, maratona de inverno, a gente pode ali, né, fazer uma de Python. Vai ter, tá? Já aviso que sim. Então ali já peçam para o William, uma de Python, uma de... Aí a gente pode entrar mais a fundo dentro de cada uma delas. E o que vocês precisarem de mim, né? Eu acredito que a maioria tenha contato direto com o William, de dúvidas, a gente ali esclarece com o maior prazer. O pessoal ali que me conhece, que acompanhou, obrigado por estarem aqui. E é isso, obrigado, pessoal. Isso aí. Quem quiser dar alguma sugestão de temática, ficou alguma dúvida, lá no formulário de lista de presença tem um campo, tá? Que vocês podem mandar um comentário. A gente está olhando tudo que vocês estão mandando lá, tá? Então, qualquer coisa a mais aí que vocês tenham que vocês precisem relacionado a dúvidas, sugestões de temáticas estão surgindo por lá também, tá? Mandem pra gente que com certeza a gente vai considerar e ver o que a gente pode fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou deixar a sala mais um tempinho aberto aqui com a tela, mostrando aqui os QR Codes. Mas no mais, quem já preencheu a lista de presença, tudo mais, a gente agradece demais. Tá bom? Valeu e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.